Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje eu quero comentar com vocês sobre bullying. Começou a gerar uma discussão na internet, o bullying, e eu acho interessante estar falando sobre isso, principalmente sobre violência em geral, porque muitas pessoas têm a visão de que quando você apanha, você está no RPG, né? Então, se você vai apanhar, você vai ganhar ponto. Então, quanto mais você apanha dos seus pais, quanto mais você apanha na escola, mais pontuação você ganha, aí você ganha mais nível mais rápido, você ganha mais experiência. Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, as pessoas elas têm uma visão muito infantilizada de como funciona a vida e elas acham que basta você sofrer ou você passar por situações ruins que você vai estar ficando mais forte, você vai estar crescendo cada vez mais, mas não é bem assim, até porque se fosse assim, a pessoa que sofre bullying pra caramba, ela simplesmente seria milionária, rica, famosa e outras coisas mais. Seria uma pessoa que cresceria rápido na vida. Por exemplo, você pensa naqueles psicopatas americanos que sofriam muito bullying e outras coisas mais. Esses caras, eles deveriam ter sido milionários em vez de psicopatas, não concorda comigo? Se eles sofreram bullying pra caramba e justamente o bullying foi o que justificou os atos deles. E são tantos psicopatas norte-americanos, né? Outras coisas que acontecem nos Estados Unidos o tempo inteiro com pessoas que sofreram demais bullying, que foram perseguidas demais durante a infância e acabaram tendo personalidades distorcidas por causa disso. Então vamos entender um pouco disso. Eu tô trazendo esse tema porque recentemente aconteceu uma tragédia em São Paulo, que foi basicamente uma criança que estava recebendo bullying e os caras estavam sambando em cima dele, pulando em cima das costas dele, e aí acabou fraturando a coluna vertebral dele e ele acabou falecendo por causa disso. Isso é uma coisa muito séria, muito triste, e eu lamento muito pela família, eu lamento muito por ter acontecido, porque o bullying é uma coisa que a gente sabe que acontece nas escolas. Eu sou professor e sou psicólogo ao mesmo tempo, então é uma coisa que eu já tive que lidar muitas vezes, sabe? E a gente tem que ter uma... Tipo, a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber como agir numa situação de bullying, e isso é uma coisa que você não aprende na faculdade, isso é uma coisa que você não tem ensinamento na escola, então os professores, muitas vezes, eles não estão, sabe, sabendo como lidar com isso, como lidar com bullying, como lidar com esse tipo de agressão. E essa agressão acaba passando como simplesmente algo, tipo que, só acontece, ou é normal isso, sabe? É coisa de criança, quando na verdade não deveria ser. E vamos lá, o que que acontece? Eu falei no começo do vídeo sobre a questão da experiência. Algumas pessoas têm essa visão de que você sofrer bullying, você ganha experiência, como se você estivesse jogando um RPG. Você vai lá e apanha do seu pai, ganha um ponto. Aí você pega esse ponto e vai ser mais forte na vida. Quando na verdade não é bem assim que funciona a nossa psique. A gente ganha experiência, na verdade, se a gente for tentar RPGizar as coisas, né? Mas realmente esse pensamento é de galera que gosta muito de videogame, né? E eu gosto, então vou falar de qualquer forma. Vamos pensar assim, quando você faz uma coisa e você erra, aí você se sente muito frustrado, mas isso te traz a experiência para fazer certo depois. Então, a gente tem aqui uma situação onde quando você erra é quando você ganha alguma coisa, que é justamente uma coisa que as pessoas elas tendem a evitar ao máximo possível. Então, acontece que muitas pessoas acabam vivendo a vida inteira sem ter uma progressão ou evoluir muito, justamente porque elas têm muito medo desse fracasso, porque elas têm muito medo desse julgamento, quando na verdade é justamente esses erros que vão somando, experiências que vão fazendo você ser bom em uma atividade, você ser bom para conseguir fazer aquilo muito bem. Inclusive, falando sobre isso, quando você pega, por exemplo, o próprio Elon Musk, que é um bilionário gigantesco aí, o cara, ele errou muito já na história dele. Se você for ver os acertos dele, você vê que foram acertos absurdos. Mas, e os erros que o Elon Musk teve? Você já parou pra pensar nisso? Porque o Elon Musk errou muito, e eu sempre vejo esses erros do Elon Musk como uma mentalidade de um cara que estava tentando fazer coisas diferentes e simplesmente não deu certo. E aí ele foi fazendo até que ele conseguisse, né, pegar e se tornar o cara mais rico do mundo. Inclusive, entre se tornar o cara mais rico do mundo e tá na pobreza, o Elon Musk, ele conseguiu ser milionário, não bilionário, ele conseguiu ser milionário e ele perdeu tudo e começou a morar num cantinho lá, dormia num sofá, alguma coisa assim, até ele conseguir descobrir, né, outra coisa que poderia dar sucesso pra ele, entendeu? Então, pensa só, a gente tá aí sempre pensando, né, não quero fazer isso porque eu tô com medo de arriscar, não quero fazer aquilo porque eu tô com medo de arriscar. E você tá perdendo oportunidades que poderiam te dar um sucesso absurdo. E eu não sou coach, eu não tô aqui pra falar sobre, arrisca tudo aí da sua vida que vai dar certo. Mas pensa, por exemplo, na Bitcoin, sabe? Se em 2018 a gente tivesse tomado coragem, e eu sei que muita gente deve ter esse pensamento de, pô, podia ter investido em Bitcoin, eu sabia o que era Bitcoin naquela época, ou não acreditei no Bitcoin naquela época, ou até mesmo ano passado, ou em 2020,
você poderia ter ganho muita grana com isso. Já parou pra pensar nisso? Se você tivesse pego 10 mil reais e colocado em Bitcoin. Se eu tivesse colocado 10 mil reais em 2018, hoje eu tava rico, entendeu? Mas eu não coloquei. Por quê? Porque eu fiquei com medo, porque eu achei que ia ser ruim, porque eu fiquei com medo de perder. E é isso que é. Essas pessoas que têm sucesso, geralmente são as pessoas que arriscam, são as pessoas que metem a cara. Então é isso que traz experiência pra você. É isso que faz você crescer na vida, é isso que faz você ser melhor. Sei lá, isso serve pra tudo, serve pra questão de trabalho, serve pra questão de estudo, serve pra questão de relacionamento. A pessoa que geralmente tem medo de chegar na outra, que não é tão decisiva, que fica ali, ah, será que eu vou, será que eu não vou? A pessoa que fica mais tímida, mais acuada, ela tende a não conseguir relacionamentos tão facilmente, ela tende a ter dificuldade para se relacionar com outras pessoas. E muitas vezes é uma pessoa que, quando consegue um relacionamento, é um relacionamento complicado, porque fica aquelas inseguranças, aqueles medos o tempo inteiro, e isso afeta o relacionamento. Enquanto uma pessoa que é mais decisiva, uma pessoa que lida melhor com isso, sabe? A pessoa que, pô, vou lá e falar com aquela pessoa que eu gosto. Ah, ela disse não, pronto, eu vou pra próxima. Ou a pessoa disse sim, então eu tô nesse relacionamento com essa pessoa e a gente soma 1 mais 1 faz 2 e pronto, assim por diante. Em vez de ser, será que ela me aceitou porque ela gosta de mim? Será que ela realmente se importa comigo? Será que ela vai me largar amanhã? E assim por diante. Então, isso influencia nosso relacionamento também. Mas eu não tô falando pra você pegar e mudar e sair sendo decisivo amanhã. Eu só tô dando um exemplo de como você melhora, como você progride na vida. E aí que entra justamente a questão do bullying. Por que o bullying é ruim? Por que o bullying é uma coisa que não ajuda você como pessoa? Porque o bullying piora a sua vida. Quando você sofre bullying ou quando você sofre violência em casa porque os seus pais bateram em você, qual é a mensagem que você está recebendo? A mensagem que você está recebendo é que você não pode errar. A mensagem que você está recebendo é que você produz coisas ruins. Dependendo de você é criança, a interpretação que a criança dá é essa. Inclusive, tem muita criança que passa por esse problema em consultório de ficar prendendo, não conseguir ir no banheiro, fazer fezes e outras coisas mais. Por que isso acontece? Por que isso é tão comum? Porque nessa fase que a criança tá começando a ir no banheiro, coisa do tipo, os pais tendem a ver com muito nojo isso, a brigar com a criança porque ela tá fazendo cocô. E ela interpreta isso como uma coisa ruim. Então, a primeira coisa que aquela criança tá produzindo é o cocô. E a interpretação que ela vai ter na vida dela pelo resto da vida é desse sentimento de que tudo que ela faz é ruim, ou de que as coisas que ela produz são sempre ruins. Então, ela tende a ter uma personalidade mais retraída, tende a ter uma personalidade mais tímida. E é interessante a gente pensar, porque quando a gente está crescendo, né, qualquer coisa que aconteça e desvie o nosso comportamento vai ter influências gigantescas lá na frente, entendeu? E esse é um caso de coisa onde o pai causa uma violência psicológica na criança por brigar com ela por causa de alguma coisa, ou até bater na criança por causa de alguma coisa assim, que vai fazer a criança se retrair, e aí ela vai tender a arriscar menos. Então esse sentimento de por que a gente não pode arriscar, ou tem que sempre trabalhar no seguro e coisa do tipo, é um sentimento que foi colocado na gente, entendeu? E talvez por causa da vivência que os nossos próprios pais tiveram, se você for parar pra pensar, porque a gente vive num país que viveu várias crises absurdas. Da época de 90, teve uma crise absurda com o dinheiro aí, onde você ia comprar uma cerveja por 3 milhões de reais, entendeu? Então, tudo isso fez com que os pais, eles focassem mais no que é estável, no que a pessoa pode ter para sempre, do que ficar tentando fazer coisas que, sei lá, você não tem com certeza. E aí entra aquele caso, né, de pais que cobram muito dos filhos que eles façam concurso público, porque o concurso público ele vai te dar estabilidade e outras coisas mais, sendo que o concurso público não é o que as pessoas querem na maior parte das vezes. A geração Z, ela tá tendo uma ideia diferente, né? A geração Z vem depois dos millennials, que é a minha geração, e a geração Z, muitos são filhos de millennials, né? Então o millennial já tem uma mentalidade mais aberta em relação a trabalho e outras coisas mais, e também provém mais também para a geração Z. E a geração Z agora, que inclusive o millennial é a geração X, né, também, a geração Z é uma geração que está tendo dificuldade no trabalho, porque ela tende a escolher mais, então a geração Z está procurando trabalhos de maior qualidade, enquanto na nossa geração millennial, na geração X, a gente não tinha opção, a gente tinha que pegar o que estava lá. Então a gente aceitava trabalhos que iam pagar pouco, porque a gente não tinha opção, e esses trabalhos iam pagar R$1.000, 8 horas por dia, sendo que era 2 horas de translado. Então eu ficava 10 horas por dia no trabalho, basicamente, né? E 11 horas, né? Porque tem 1 hora de descanso, né? Que seria a hora de almoço. Então você basicamente acorda, vai pro trabalho e volta e ganha um salário mínimo ou menos até. Então a minha geração foi a geração que acostumou com isso. A geração anterior, a geração que buscava ter estabilidade de um concurso público, e a geração Z, uma geração que agora tá olhando para esses trabalhos e falando, não, isso é baixa qualidade, eu não quero pegar isso daí, entendeu? Então tem essas diferenças geracionais e isso influencia também no nosso comportamento e na nossa visão, mas
esse pensamento de vamos bater na criança para que ela se comporte, coisa do tipo, é uma punição, com certeza. E eu acho que é importante existirem punições e mostrar para as crianças o que são limites. Mas esses limites, eles não vão ajudar isso, até porque no comportamentalismo do Skinner, a gente tem basicamente a questão da punição sendo um negócio que cria o contra-controle. Então, por exemplo, uma criança ela não pode fazer tal coisa senão ela apanha. A punição, nesse caso, seria apanhar. Então ela vai conseguir desenvolver mecanismos, principalmente se os pais forem muito duros ou coisa do tipo, para passar por cima disso e chegar naquele resultado que ela quer. Então ela vai buscar mais ainda. É tipo no carro, né? O Skinner fala muito sobre o trânsito, eu acho interessante até, porque é mais fácil até da gente entender. Se você tá andando de carro numa estreita reta e não tem nenhuma câmera e só um semáforo lá na frente, as pessoas tendem a acelerar mais nessa reta porque nesse momento elas podem, porque ali não tem nenhum tipo de consequência pro ato dela. Então as pessoas tendem a furar as regras, mesmo que seja uma pessoa que não costuma furar a regra, entendeu? Só o fato dela saber que ali ela pode furar as regras e não vai fazer diferença faz com que ela fure. Então, nesse caso, a punição que é aplicada, ela gera um contra-controle, que é justamente o comportamento de quebrar a regra quando não estão te observando. E por isso, né, cada vez mais eles querem observar tudo, colocar câmera em todos os lugares, para que o controle ele seja focado no que a pessoa tá fazendo na estrada, entendeu? Mas independente, sempre vai ter um lugar para vazar ou sair pro lado. Por mais rígido que seja a regra, sempre vai ter uma exceção e alguém sempre vai conseguir fazer essa exceção e colocar a sua vida em risco ou das outras pessoas, dependendo da situação. Um exemplo é a questão de você estacionar o carro, né? Quando você estaciona o carro num lugar que é proibido, você pode tomar uma punição positiva, que é aquela que adiciona uma coisa ruim, ou seja, eu tomei uma multa, ou uma punição negativa, que é aquela que remove uma coisa positiva sua, como é o caso do carro. Então, vem o trator e leva o carro. Só que é aquilo. Isso é uma punição, mas isso vai desestimular o comportamento de acontecer, mas não fazer o comportamento desaparecer, vai colocar esse comportamento em foco. Então, às vezes, quando você tiver a oportunidade de estacionar no lugar errado e coisas do tipo, você vai ver que as pessoas, ou até mesmo você, vai ter a tendência a estacionar mais nesse lugar do que em outros lugares, talvez até mesmo inconscientemente. E, cara, isso é o contra-controle. Isso acontece demais e é muito debatido na psicologia. Então, criar essas bater no filho, coisas do tipo, achar que isso vai dar caráter e outras coisas mais, na verdade vai criar uma pessoa retraída, uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, uma pessoa com tendências, né, destrutivas e principalmente uma pessoa que geralmente não vai querer arriscar muito na vida. E aí é uma pessoa que talvez ela fique presa num lugar pequeno da vida justamente porque ela não vai conseguir se desenvolver. Tipo a pirâmide do Maslow. A pirâmide do Maslow é uma coisa que eu gosto bastante de falar também. Pra quem não sabe, a pirâmide do Maslow é basicamente vários níveis de... Vou até pegar aqui pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês aqui a pirâmide do Maslow. Pirâmide do Maslow. Hoje eu tô psicólogo, hein, Clã? Falando muita coisa aqui, hein? Pronto, achei aqui uma pirâmide. Então vamos lá, Clã. Aqui a gente tem a pirâmide do Maslow, tá bom? Se você tiver com essa parte de baixo aqui saciada, aí você pode pular pro próximo degrau. Se tivesse saciado essa parte, próximo degrau. Tá saciada essa parte, próximo degrau e assim por diante. Então a pessoa que sofre a violência, coisa do tipo, ela não vai conseguir ultrapassar a parte de segurança, entendeu? E aí ela vai ficar presa nisso, sempre tentando, tipo, os complexos de vida dela vão ser tentar resolver isso, vai ser tentar resolver a segurança dela, ela vai ser insegura, vai ter medo, ela vai desenvolver um monte de bagulho assim. Por quê? Porque ela não teve segurança no lugar mais importante que ela deveria ter, que é na casa dela ou na escola dela, entendeu? Então isso vai acabar com a vida dessa pessoa. No caso assim, se você tá com fome, aí você vai pensar, eu preciso comer, né? Se você tá com sono, você precisa dormir. Se você tá com sede, você vai precisar beber. Então todo o seu comportamento vai ser direcionado a isso. Você não vai pensar, por exemplo, em trabalhar e autoestima se você tiver 2 dias sem tomar uma água ou comer alguma coisa, entendeu? Então você precisa saciar isso. Tá respirando, tá comendo, tá tudo bem? Foi no banheiro? Aí beleza, o próximo ponto. Tá num lugar seguro, tá tudo bem, ninguém tá te ameaçando, tá tudo certo? Aí vamos pro próximo. Amor, a família, familiaridade não, amizade, família, amor. Tenho isso? Aí vamos pro próximo nível, entendeu? Então se eu não tiver isso, eu vou buscar. Então
bebi água, tá tudo certo, fui no banheiro, tenho uma vida segura, tenho segurança financeira, tá tudo certo, não preciso buscar segurança financeira, que é uma coisa que pesa muito nas pessoas. Agora eu vou buscar uma amizade importante, uma família, coisa do tipo. Consegui isso? Próximo, estima. Tenho autoestima? Gosto de mim mesmo? Conquistei coisas? Tenho respeito das outras pessoas? Não tenho? Vou buscar isso. Consegui? Aí a pessoa se torna autoatualizável, né? Que é aquela pessoa que está disponível, né, vamos dizer assim, para atingir coisas diferentes, para desbravar outros lugares, entendeu? Uma pessoa completamente completa. E completamente completa, não, uma pessoa realizada, basicamente, que finalmente agora está pronta para conquistar novos ambientes, conquistar novos trabalhos, pensar coisas diferentes, escrever e outras coisas mais, entendeu? Se desenvolver. Então você só vai conseguir chegar a isso se você tiver com todos os níveis da pirâmide satisfeitos, né? E como eu disse, esse de segurança é um dos mais baixos. Então é importante ter essa segurança, é importante ter. E lembrando que a pessoa que causa violência na escola ou o pai que gera violência em casa, geralmente é uma pessoa que também tem as suas questões, né? Uma pessoa que já vem de problemas, né? E a gente tem que tomar cuidado para não deixar esses problemas se espalharem como se fosse uma epidemia de violência. Porque assim, o cara apanha em casa e bate em 3 crianças na escola. Pronto, as crianças vão ter problemas, podem ficar violentas, outras coisas mais. Entendeu? Então, a violência que uma pessoa causa em uma vai acabar virando violência em outra pessoa e assim por diante, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E, cara, não adianta falar que os pais resolvam isso, porque às vezes os próprios pais eles têm os problemas, entendeu? A maior parte dos problemas de uma criança é oriunda dos pais, se você for para pensar. É até injusto você culpar a criança por algum problema que ela tenha. Porque a criança chega na escola e ela vem de uma casa que é disfuncional, ela vem de uma família, ela às vezes não tem família, ela só reflete isso, entendeu? Ela só reflete quão disfuncional é a casa dela. E isso é uma coisa muito importante da gente entender e não culpar. Não tô dizendo que essas crianças que bateram e mataram a criança aí pisando nas costas dela, elas são inocentes. Muito pelo contrário, elas têm que estar presas, né? Mas isso tem que levantar essa discussão para que os professores saibam agir com isso, né? Saibam parar isso. E isso é muito importante que a gente limite esse tipo de violência. E não adianta cobrar que as crianças parem de ser violentas, porque isso tem que vir de casa e os professores têm que lidar com isso também. E é uma coisa que hoje em dia eles não estão preparados. Como eu disse, a gente não é estudar, a gente não aprende isso na faculdade e muitas vezes os professores só fazem vista grossa pro bullying mesmo, né? Principalmente na escola pública. Bom, então tá aí o vídeo. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e a gente se vê depois.